Olá, meu nome é André Ricardo Ribas Freitas, eu sou médico epidemiologista e vou falar com você hoje sobre a organização da assistência nas situações de epidemia de dengue. Sabemos que nas epidemias ocorre um grande número de casos num curto período de tempo. Portanto, para atender a demanda, é fundamental uma boa organização de toda a rede de saúde. Temos que lembrar que durante a epidemia, toda a rede de saúde estará sobrecarregada. É preciso evitar que o paciente fique se deslocando de um serviço para o outro em busca de atendimento. Isso atrasa o tratamento e sobrecarrega ainda mais a rede. Então, como fazer para organizar a assistência à saúde em situação de epidemia? As características epidemiológicas da dengue já dão algumas dicas de como fazer essa organização. A dengue é sazonal e cíclica. Cíclica, porque sabemos que a tendência é haver novas epidemias a cada 3 a 5 anos. Sendo assim, alguns anos de tranquilidade em áreas de risco não são suficientes para a gente saber que a dengue está controlada. Pode haver novas epidemias e precisamos estar preparados. Sazonal por quê? As epidemias ocorrem sempre na mesma época do ano, entre fevereiro e maio. Portanto, é possível organizar uma logística específica para os períodos de epidemia sem comprometer o restante do ano a assistência à saúde. A ocorrência de diferentes sorotipos torna possível as reinfecções. Sabemos que isso é um fator de risco para doença de maior gravidade. Por isso, a cada nova epidemia, a proporção de casos graves tende a ser maior que na epidemia anterior. Uma atenção cuidadosa com o paciente é necessária para se evitar mortes. Clinicamente, a dengue se caracteriza por ser uma doença que a maioria dos casos é brando, e poucos são os casos graves. Considerando todas as características que eu já falei anteriormente, a melhor alternativa é atender os pacientes nas unidades básicas de saúde, que têm infraestrutura e todas as condições para um atendimento adequado do paciente com suspeita de dengue. Para a organização, algumas etapas são fundamentais. Primeiro, a informação. A informação deve ser divulgada tanto para a população como para a própria rede de assistência. Toda a equipe de saúde deve ser bem treinada. A equipe médica, de enfermagem, agentes comunitários de saúde, a equipe toda deve estar muito bem preparada para essa assistência. A reorganização dos serviços, cada um com as condições mínimas para atendimentos dos casos com suspeita de dengue, garante uma capilaridade no sistema. E é muito importante a utilização da classificação de risco, de acordo com as normas, né, dos protocolos já existentes. Esses protocolos já são validados, são utilizados internacionalmente e, portanto, devem ser utilizados. Temos que lembrar que para a classificação inicial do paciente, bastam 4 perguntas, que, uma vez respondidas, nós conseguimos fazer uma avaliação de risco adequada. Primeiro, é uma suspeita de dengue realmente? Segunda pergunta, existe tendência de sangramento, prova do laço positiva, o paciente tem fator de risco, né? E terceira, tem sinais de alarme? E a quarta, se tem sinais de choque. Se o paciente tiver suspeita de dengue e não tiver nem fator de risco e nem sinais de sangramento, ele pode ser atendido na unidade básica. Se o paciente tiver fator de risco ou sangramento de pele, é um paciente que pode ser atendido na unidade básica, mas ele vai requerer retornos diários. Portanto, é um paciente que requer um cuidado um pouco maior, mas ainda assim na atenção básica. O paciente que tem sinais de alarme ou sinal de choque, ele já é um paciente que vai necessitar ser atendido numa unidade de pronto atendimento, ou uma unidade de emergência, ou até internado se necessário. Para essa classificação de risco, portanto, é fundamental a avaliação dos sinais de alarme. Os mais importantes são vômito, dor abdominal intensa e contínua, sangramento de mucosa e hipotensão postural. Para saber se o paciente tem hipotensão postural, portanto, eu preciso medir a pressão em 2 posições, em todo o retorno do paciente. Para quê? Para identificar que quando ele fica em pé, a pressão sistólica cai mais de 20 milímetros de mercúrio. Dessa forma, eu vou garantir uma avaliação adequada e diminuir o risco de um paciente entrar em choque. É importante que o paciente seja acolhido pela unidade básica, independentemente do horário de chegada.
Durante essa epidemia, a gente tem que fazer um esforço redobrado de modo a evitar o jogo de empurra entre a rede básica e a rede de urgência e emergência. Os protocolos eles podem ajudar demais a organizar cada uma das unidades de modo a cada um atenda no seu potencial, sem colocar em risco o paciente e também sem encaminhar de maneira desnecessária. Temos que lembrar que todos os pacientes têm que tomar hidratação. Todos os pacientes. A grande maioria vão ser hidratados com sais de hidratação oral para casa, mas alguns deles vão precisar uma hidratação venosa. Para a gestão dos recursos, temos que lembrar principalmente de algumas questões que são imprescindíveis em situação de avaliação de pacientes com dengue. Primeiro, hemograma. Ele tem que ter em quantidade e com agilidade, porque as avaliações são reavaliações diárias. Então, o resultado do hemograma, colhido num dia, tem que, no máximo, estar no dia seguinte de manhã, pronto para ser avaliado. Dessa forma, a gente consegue resolver o atendimento dos pacientes, inclusive desses do grupo B, que são os pacientes com maior risco. Dos insumos mais importantes, a gente vai ter antitérmicos, né? E analgésicos, sais de reidratação oral, né? E soro para hidratação venosa. Agora, é importante que a gente também tenha uma compreensão de que durante o período de epidemia, pode ser que haja escassez de medicamentos, principalmente se as cidades forem muito grandes. Então é sempre bom ter um estoque já preparado, já no começo do ano, de modo que não falte esses materiais. Outros materiais são importantes também, como tubos de coleta, material para puncionar, equipo de soro, etc. Além disso, dos materiais que são descartáveis, é fundamental ter em quantidade esfigmomanômetro e estetoscópio, porque eles são fundamentais para avaliar a pressão que a gente está recomendando que seja diariamente nos pacientes do grupo B, em 2 posições. Independentemente da classificação do paciente, a cada retorno, todo paciente com suspeita de dengue vai ter que ter reavaliação da pressão arterial em 2 posições. Portanto, o esfigmomanômetro e o estetoscópio tem que ter em quantidade suficiente. Cadeiras de hidratação que podem ficar ou em UBSs ou em unidades de pronto atendimento, pronto-socorros, etc., contribuem demais de modo a dar conforto para o paciente e evitar encaminhamento desnecessário. Impressos adequados, ou seja, folders para manejo clínico que os médicos e enfermeiros podem carregar consigo, não é? Cartazes com o guia de manejo, podem contribuir demais para homogeneizar a assistência e garantir a qualidade. Outros impressos que são interessantes são o cartão dengue, que é entregue para o paciente, no qual está a orientação sobre os sinais de alarme e também as informações do hemograma, da pressão arterial do paciente, etc. Além disso, os guias de encaminhamento entre as unidades também podem ser interessantes para organizar a assistência. Voltando agora à questão do hemograma. A gente tem que chamar a atenção da importância desse exame, né, para assistir o paciente com dengue. Ele é um exame muito importante. Primeiro, ele vai permitir identificar aqueles pacientes com maior risco de agravamento. Ou seja, paciente que começa a aumentar o hematócrito, paciente que cai muito rapidamente a plaqueta ou os leucócitos. Logicamente que o mais importante vai ser o aumento do hematócrito. Esse é um critério de gravidade. Agora, uma plaquetopenia severa ou uma leucopenia severa também podem indicar um paciente que está tendendo a piorar. Uma outra questão é que, como o hemograma é um exame muito importante, ele tem que ser oferecido em quantidade e tempo. Agora, é possível, em situações de epidemia de dengue, que uma vez que o paciente é suspeito apenas de dengue, que o hemograma que ele faça não seja um hemograma completo, mas sim o hemograma simplificado, apenas com hemoglobina, hematócrito, contagem global de leucócitos e contagem de plaquetas. Esse exame simplificado, ele consegue ter um resultado muito mais rápido do que o hemograma completo. E isso pode ser uma estratégia para situações de epidemia de dengue.
É importante também que a disponibilidade em quantidade suficiente e rapidez, né, a disponibilidade do hemograma, garante uma maior segurança tanto para o profissional como para o sistema como um todo. Uma vez que a chance de haver alguma comida de bola é muito menor. Além de disponibilidade de recurso, é importante organizar o fluxo entre as unidades. Mais uma vez, os protocolos podem contribuir nisso. Além disso, é importante pactuar a responsabilidade de cada nível de assistência de acordo com a realidade local. Definir responsabilidade para a unidade básica de saúde, para as unidades de pronto atendimento, para os prontos-socorros e para os hospitais. De modo que evite-se, mais uma vez, a questão que a gente já colocou de encaminhamento desnecessário, e essa questão de fluxo é uma coisa muito importante durante as epidemias. Outra questão, é importante também deixar claro a responsabilidade de cada um dos profissionais. O profissional médico tem uma responsabilidade, o profissional de enfermagem, ele tem uma grande responsabilidade durante as epidemias de dengue. Toda a equipe tem que estar mobilizada nesse sentido. Uma outra coisa dos fluxos entre as unidades, é importante ter critérios claros para encaminhamento. Portanto, um bom arranjo desses combinados entre as unidades de maior complexidade e de unidade básica ajuda demais a evitar os problemas durante as epidemias e diminuindo o risco de mortalidade. Os instrumentos de integração, como o cartão dengue e referência contra referência, podem ajudar também nessa organização. Além da organização entre as unidades, é importante uma reorganização também dentro das unidades. Ou seja, criar, por exemplo, uma porta de entrada diferenciada para aqueles pacientes que estão com suspeita de dengue. Isso é muito importante, principalmente porque o paciente que é do grupo B, que ele vai ter que voltar diariamente para reavaliação, se ele tiver que competir numa fila muito grande, ele pode desanimar e não querer voltar. Então a gente tem que ter um cuidado especial para que esse paciente, que já sabemos a suspeita clínica dele, já temos o prontuário dele na unidade, ele vai ter que ter uma porta diferenciada de modo que o retorno dele tenha uma rapidez maior. Além disso, na sala de espera pode ser disponibilizado sai de reidratação oral. Por quê? Porque muitas vezes o paciente fica algumas horas ali esperando, ou para esperar algum exame, ou para aguardando algum atendimento, etc. Mesmo que seja um período curto, ele já vai se hidratando naquele momento. Uma outra coisa que pode ser feita na sala de espera é orientação sobre sinais de alarme e de como deve ser a hidratação no paciente com suspeita de dengue. As orientações para os sinais de alarme, ou seja, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão postural, ou seja, quando o paciente fica em pé, ele dá uma tontura, isso ele pode sentir, tá certo? E sangramento de mucosa, que são os sinais de alarme mais importantes, esta orientação pode ser dada na sala de espera. Por quê? Porque ali ele está esperando, ele já está com a atenção, com o tempo dele disponibilizado, e é possível também fazer uma orientação coletiva para vários pacientes ao mesmo tempo, economizando o tempo que seria gasto numa consulta individualizada. Tudo isso porque a gente sabe que durante períodos de epidemia a demanda aumenta sobremaneira. Uma outra questão dentro das unidades que é muito importante é o acolhimento com classificação de risco. O acolhimento com classificação de risco permite dar preferência para o atendimento naqueles pacientes que são mais graves. Então é fundamental, mesmo antes da consulta médica, a avaliação pela equipe de enfermagem de modo a fazer a classificação de risco inicial, ou seja, fazer as 4 perguntas fundamentais. Se é dengue, se tem fator de risco ou se tem sangramento, prova do laço positiva. Terceira pergunta, se tem sinal de alarme, e a quarta, se tem sinal de choque. Então, para essa avaliação, a responsabilidade é compartilhada dentro da equipe de enfermagem. Lógico, a qualquer alteração nessa avaliação inicial ou qualquer dúvida, a equipe médica está sempre trabalhando
de maneira cooperativa. Dessa forma, nós conseguimos aumentar a fluidez, né, da assistência. Pelo que a gente está descrevendo, já foi possível perceber a importância que tem a equipe de enfermagem, uma vez que a maior parte dos procedimentos, ou seja, a avaliação da pressão arterial em 2 posições, a realização da prova do laço, coleta de hemograma, garantia dos fluxos de exames entre o laboratório e a unidade, etc., tudo isso vai depender de uma equipe muito bem treinada e muito bem integrada. Além da coleta dos exames, é importante garantir o fluxo dos resultados. E esse resultado tem que ser avaliado para ver se tem alguma alteração importante para convocar esse paciente para o retorno antes de que o paciente se agrave. Então é fundamental que a equipe seja muito bem integrada. Outros profissionais de saúde também podem contribuir no preenchimento das fichas de notificação, porque toda essa documentação ela é muito importante, mas é muito trabalhosa também. Além do que, a orientação sobre sinais de alarme e orientação sobre hidratação, toda a equipe, inclusive agentes comunitários, tem que estar sabendo para poder fazer essa orientação para os pacientes. É muito importante uma capacitação para toda a equipe multidisciplinar. Nessas capacitações, a gente tem que incluir médicos, enfermeiros, profissionais de enfermagem de nível médio, agentes comunitários de saúde, agentes de controles de vetores. Temos que a equipe inteira capacitada, lógico, cada um de acordo com sua capacidade de compreensão, uma vez que são profissionais diferentes. Mas os fundamentos do que tem que ser feito com o paciente, ou seja, orientação para sinais de alarme e orientações para hidratação, toda a equipe tem que estar incorporada. Essas capacitações têm que ter estratégia para a participação dos profissionais médicos. Esses profissionais, muitas vezes, são os que menos têm aderência a esse tipo de capacitação. Porque, às vezes, horário de plantão, então os turnos são diferenciados, etc. Então, às vezes, uma alternativa para quando são profissionais que trabalham ou em hospital ou em pronto-socorros é fazer no próprio pronto-socorro. Ou garantir um médico horizontal que faça visitas diárias para discutir alguns casos com os médicos para poder fazer esse tipo de capacitação. Uma outra questão é que é possível transmitir o conteúdo todo da assistência ao paciente com dengue em curto período de tempo. Não há necessidade de grandes capacitações de 4 horas, etc. Por quê? Porque isso acaba dificultando a participação de alguns profissionais. Durante as capacitações, também é importante explicar sobre qual que é a proposta de fluxo do paciente, porque é tão importante quanto qual a conduta a ser tomada, é qual o fluxo do paciente dentro do sistema, tanto do paciente propriamente dito, como dos exames. Porque, mais uma vez, né, a gente tem que integrar toda a rede durante o período de epidemia, de modo a fluidez no fluxo e também para evitar que o paciente fique indo de um lado para o outro. E assim a gente vai conseguir diminuir o número de óbitos durante as epidemias de dengue. É importante que também, além de orientar qual a conduta, a capacitação tem que falar sobre o cuidado de monitoramento, como que orientar o paciente, tem que ser pedagógico. O médico, o enfermeiro, a equipe de saúde tem que ser muito pedagógico para, mais uma vez, o paciente estar ciente da importância da hidratação e a importância de verificar os sinais de alarme. Durante as epidemias, é importante que a rede toda esteja integrada, como a gente já falou. Mas, além disso, é possível pensar em novas estratégias de abertura de maior número de portas. As unidades básicas, elas podem abrir uma segunda porta específica para dengue. As UPAs e pronto-socorros também podem trabalhar nesse sentido. É possível, às vezes, pensar em ampliar o horário de atendimento das unidades básicas, abertura aos sábados das unidades básicas de saúde, fazer transporte das amostras de sangue de maneira um pouco mais ágil durante esses períodos. Temos que lembrar que a epidemia ela vai ter um fim. A partir de maio, em geral, as epidemias já acabaram. Então, essas adaptações não vão atrapalhar para o resto do ano o funcionamento da rede. Mas o resultado que se obtém
organizando bem essa rede e até mudando algumas rotinas durante esses 3 meses que são críticos, que mais uma vez, em geral, é março, abril, fevereiro, março e abril, né? Podem chegar até maio em algumas situações. Essa mudança nesse período de tempo garante garante não, pelo menos diminui o risco de óbitos. E a vida volta ao normal a partir de que a epidemia já acabou. Então é um investimento que vale a pena. Então, policlínicas e ambulatórios também podem ser adaptados. Talvez até os médicos podem mudar suas agendas. Profissionais que são de outras áreas, que não são da atenção básica, que trabalham em ambulatórios, etc., podem rever, desmarcar alguns pacientes para poder reforçar a atenção básica. Então, todas as estratégias podem ser pensadas de modo a evitar as mortes que a gente consegue evitar organizando e assistindo bem os pacientes com suspeita de dengue. Outras alternativas, é possível pensar, por exemplo, em criação de dengários, que um termo que a gente tem utilizado para essas estruturas que são provisórias. Até situações de usar escolas, salas de aula e adaptar, né, usar ginásios municipais de esportes, etc., porque o paciente não vai precisar de atendimento de alta complexidade. O que ele precisa é de espaço para hidratação e para o atendimento naquele momento. Hidratação oral e venosa. Então, temos que ter em mente que, durante uma epidemia de dengue, é mais importante a gente abrir portas do que enfermarias. Porque poucos são os pacientes que vão precisar ficar internados de fato. A maioria vai precisar só hidratação e uma observação em um leito pode ser uma cadeira de hidratação ou em algum leito de observação. A equipe de enfermagem tem uma função central durante as epidemias de dengue, porque é parte desta equipe que vai garantir o fluxo do paciente na porta de entrada e na porta de saída, que vai ter que ter orientação para sinais de alarme e para hidratação. O acolhimento com classificação de risco, a coleta de hemograma e etc. A definição, inclusive, de pacientes prioritários, que quando o paciente está com fator de risco ou que ele foi avaliado clinicamente, que mereceria ser atendido anteriormente aos outros. O fluxo de notificação, o registro dos exames colhidos e os fluxos de retorno. Então, para tudo isso, não basta ter um profissional sozinho trabalhando. É importante o trabalho em equipe. Esse trabalho tem que ser muito bem integrado. E essa integração ela é feita por parte da gestão e também por parte das capacitações que são oferecidas. Precisamos entender que o futuro do paciente é decidido antes dele chegar numa UTI e antes dele chegar num estágio mais grave. Um pequeno número de recursos empregados no tempo certo, na atenção básica, nas UPAs, com baixo custo, não são investimentos de alta complexidade. Esses investimentos, usados adequadamente, podem evitar as mortes por dengue. A mortalidade por dengue pode e deve ser evitada. Uma grande aliada para esse enfrentamento é a atenção básica. A adequação de fluxos, criação de rotinas diferenciadas que são implantadas durante o período de epidemia e depois podem voltar à vida ao normal, são fundamentais. A criação de portas diferenciadas, implantação de protocolos e também é muito importante uma comissão para avaliação de óbitos. Em geral, o óbito por dengue, ele é um evento sentinela. Ele pode contribuir para a gente identificar alguma oportunidade perdida. O uso de alguns indicadores permitem que a gente identifique a ocorrência da epidemia antes de os pronto-socorros estarem lotados. Se a gente percebe que está um aumento abrupto acima da média histórica da dengue ou uma proporção muito alta de exames positivos, são indícios de que alguma coisa não está acontecendo de maneira normal. Então a gente já pode começar a pensar em preparar a rede de assistência para uma epidemia. A mensagem final é a seguinte: é importante a gente compreender que a mortalidade por dengue pode e deve ser evitada. É um investimento de baixo custo, mas com resultado extremamente positivo. Muito obrigado.